E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você não me conhece, meu nome é Henrique Fernandes e aqui eu falo sobre o meu estilo de vida como jovem cristão e agora eu vou começar a falar sobre o meu estilo de vida como jovem cristão no Canadá. Se você ainda não sabe é porque provavelmente você ainda não assistiu o vídeo em que eu falo sobre isso aqui no meu canal e nesse aqui eu vou falar sobre como eu consegui o meu Work Permit canadense. Que o Canadá é um país receptivo a imigrantes, a gente já sabe. Todos os anos eles recebem milhares e milhares de imigrantes para morarem nas províncias e ajudarem a movimentar a economia e aumentar a população canadense. Mas muita gente não sabe como conseguir um trabalho no Canadá, ou acha isso muito caro, ou acha que vai ser muito difícil, e na verdade talvez não seja tanto assim. Eu vou contar aqui nesse vídeo a minha experiência com o Work Permit canadense, que não foi tão difícil, graças a Deus, mas porque não é uma área muito específica de conhecimento. Eu estou indo trabalhar em um acampamento cristão e lá eu vou ser conselheiro de crianças, eu vou ajudar aquelas crianças a conhecer mais da palavra de Deus. Então se você está assistindo esse vídeo, é cristão e tem um chamado para ministério com crianças ou tem vontade de alcançar outras vidas, mesmo que sejam crianças, adultos, não importa, essa pode ser uma boa oportunidade para você. O Camp Connors ele abre um processo seletivo todos os anos e ele recebe pessoas de vários países do mundo para trabalharem e servirem no acampamento. Algumas posições no acampamento são voluntárias e outras posições são remuneradas. A minha posição ela é remunerada, nós vamos ganhar uma bolsa auxílio pelo período que a gente vai ficar lá. Geralmente o mínimo é 3 meses, porque é o período do verão que você vai ficar lá. O verão canadense ele acontece em junho, julho e agosto. Mas o acampamento ele funciona durante o ano todo, durante todas as estações a galera tá lá trabalhando, mesmo no inverno, né? Só que aí vai depender do seu processo de aplicação e da sua adaptação lá também. O meu visto inicialmente é de 6 meses, eu vou agora no final de abril, eu chego por lá talvez dia 1º de maio, se você estiver assistindo esse vídeo logo quando eu publicar, eu não fui ainda, mas se você estiver assistindo ele em maio, eu já estarei lá provavelmente, e ele vai expirar lá para outubro, mais ou menos. Dependendo da minha adaptação, dependendo da forma como eu trabalhar lá, creio eu que eles podem estender o meu visto baseado nos relatos de outros brasileiros que já estão lá há algum tempo, né? Então vai depender da minha disponibilidade, vai depender do meu trabalho, de como eu vou trabalhar e de como eu vou me adaptar ao país e àquela cidade. O acampamento fica na cidade de Crofton, em British Columbia, perto da cidade de Victoria, que é uma das principais cidades por ser a capital da província, né? E eu estou muito ansioso para chegar lá e conhecer os brasileiros que estão lá, conhecer pessoas de outros países que estão lá, trocar ideias, conhecer mais sobre o reino e trabalhar com isso. Agora eu vou falar para você como que funcionou mais ou menos o meu processo seletivo para essa vaga de trabalho. Esse processo ele foi dividido basicamente em 4 etapas principais, fora a aplicação do visto, e eu comecei ele em setembro e outubro do ano passado. Eu descobri esse acampamento quando a agência aqui do Brasil, que é a intermediadora deles, aliás, está linkado aqui no box de informações o site para você, se quiser saber mais sobre isso, né? Mas a SESI, a agência de intercâmbio cristão aqui no Brasil, ela divulgou no Instagram e eu me interessei, fui atrás e comecei a me esforçar por isso e eu comecei o processo seletivo. Foi quando eu descobri que eu não precisava de uma formação aqui no Brasil, porque é uma vaga de trabalho cristão, então que você precisa ter a experiência com Deus e experiência ministerial. Ter alguma experiência com liderança, você já, sei lá, se você já tiver servido alguma vez algum acampamento aqui no Brasil pela sua igreja, né, alguma coisa do tipo. E aí a agência ela vai te mandar os documentos do processo seletivo, que é a primeira etapa. Então você tem um mês, se você fizer a sua inscrição no começo do processo, você tem um mês para conseguir toda a documentação, que gira em torno de redação, vídeo, formulário, tem algumas coisas que você tem que assinar, documentos, cópia de passaporte, uma série de coisas que eles vão te dizer lá por e-mail e você vai ter que ter um dia X para entregar. E tudo isso tem que estar em inglês, nada tem que estar em português. A partir desse momento já é tudo em inglês, vídeo em inglês, tudo, mas eles vão te explicar todo o processo. E aí a segunda etapa já é uma entrevista nacional, então creio eu que a primeira etapa já deva ser uma peneira ou não sei quantos se inscreveram também, né? Mas a segunda etapa é uma entrevista nacional, quando uma pessoa da agência vai ligar para você, da agência aqui do Brasil ainda, vai ligar para você e vai conversar, vai falar sobre o acampamento, vai perguntar o que você espera. Vai ser um bate-papo muito legal, você vai marcar um horário lá com ela e ela vai conversar com você ou ele.
e talvez no mesmo dia ou um dia depois já entre em contato dizendo se você foi aprovado ou não para a terceira etapa. E aí a terceira etapa já começa o financeiro e já é em novembro. Então esse período aí é todo em outubro, acontece tudo muito rápido. E aí em novembro já começou a etapa financeira porque agora em abril já começam os embarques, né? Então de preferência o acampamento o intercâmbio já tem que estar todo pago nesse período. E aí em novembro você já tem que dar uma entrada, ou então você paga tudo de uma vez, ou parcela eu não sei se parcela no cartão, não lembro, mas eu acho que é só no boleto. Ou você vai parcelar ou você vai pagar de uma vez, né? As opções são essas. É mais barato você pagar de uma vez, se você parcelar fica um pouco mais caro, mas fazer o que, né? E aí depois que passa a confirmação do pagamento da entrada, você vai passar para etapa internacional, que é a etapa aí decisiva, né? Quando você vai marcar uma entrevista já com uma pessoa do acampamento e essa pessoa vai ligar para você, vai marcar um horário, vai mandar um e-mail, na verdade, para marcar um horário e de lá ele vai ligar para você ou ela e fazer uma entrevista. E aí eu lembro que a minha entrevista ela durou mais ou menos uns 40 minutos, 41 minutos e foi bem tenso porque eu nunca tinha conversado com um nativo antes tanto tempo assim, né? Já vi alguns pontos turísticos, alguns gringos, mas foi só hey, hello, qualquer coisa, menos uma conversa mesmo, de fato. E ali era uma entrevista de emprego. Então tudo que ele me perguntou era tudo que eu já tinha colocado nos meus formulários, tudo que eu já tinha falado no vídeo, tudo que eu já tinha escrito na redação e mais um pouco. Então acho que foi Deus mesmo que me ajudou ali a segurar aquela conversa toda e eu passei por aquele processo. Daí eu acho que eu fui um dos primeiros a ser entrevistado, então eu esperei um intervalo aí de 2 semanas para saber o resultado. Então foi quando ele falou assim, beleza, ainda tem os outros brasileiros para entrevistar, então no final do mês eu te dou a resposta se você vai ser aprovado ou não. Aí você já fica com o coração na mão, né? Pelo menos eu fiquei. Então já passar por um processo seletivo de uma vaga de trabalho já não é tão fácil assim. Já deixa você nervoso, uma vaga de trabalho aqui no Brasil, né? Aqui em Manaus, no meu caso. Imagina passar por um processo seletivo internacional. Apesar de que não era uma empresa, uma empresa assim de formação, que você precisa ter uma formação, por exemplo, uma área de TI ou uma área de engenharias, etc. Mas era uma entrevista de trabalho, eu queria muito aquela vaga. Então eu estava me esforçando, eu estava estudando muito, treinando o meu inglês, treinando a minha fala para aquilo e como eu travei na entrevista em alguns momentos, eu tive que pedir para ele repetir algumas coisas, eu fiquei receoso. Mas quando chegou 2 semanas depois, eu recebi um e-mail com a mesma pessoa, o mesmo entrevistador, perguntando se ele podia me ligar novamente. Eu falei que sim, na mesma hora. Eu estava com o computador na mão e na mesma hora eu respondi. E aí eu recebi a ligação com a notícia de que eu tinha sido aprovado. E eu fiquei muito feliz, eu quase fiz uma festa, que eu dei um grito aqui em casa, porque eu estava ralando muito pra consegui tudo ali até aquele momento, né, e ia começar uma nova etapa. Então foi quando eu recebi a aprovação, dia 24 de novembro, eu recebi a aprovação do acampamento e foi quando começou a aplicação do meu visto. E aí que chega no assunto desse vídeo, né, porque eu precisei passar por todo esse processo seletivo para ter o meu Work Permit. Por quê? Um visto de trabalho no Canadá, ele não pode ser solicitado por você diretamente, a não ser que seja um programa de estudo e trabalho, creio eu. Né, o que tem bastante. Você faz o college e trabalha, ou você vai casado e aí um trabalha, outro estuda, um trabalha meio período, outro trabalha full time. Tem vários tipos de programas de trabalho no Canadá, mas o meu específico é um work permit mesmo, não é part-time, não é nada, é um work permit e ele é relacionado a missões. Então, é a empresa que precisa solicitar isso para você, não é você que vai entrar com a ação lá pro governo. Eles vão dizer que vão te contratar e o governo vai começar a fazer e a processar o seu pedido de visto. Então foi basicamente isso que começou. Aí no outro dia outra pessoa me mandou um e-mail, depois que eu já tinha mandado a cópia do meu passaporte, e aí nós começamos o meu processo de aplicação, e aí foi quando começou outro processo seletivo. Por quê? Mesmo que eu tivesse sido aprovado na minha vaga de trabalho, se eu não tivesse entregado as minhas documentações e perdido os prazos para o visto, eu não tinha recebido o meu visto. Então tem toda uma questão aí de cuidado que você tem que tomar nesse processo. E aí foi quando a moça pediu todos os meus documentos, né, que seriam necessários, cópia de documento, carta da faculdade, carta de comprovação de renda, carta que eu estava desempregado, vínculos com o Brasil, enfim, uma série de formulários do governo canadense também que só eu podia responder, toda uma burocracia assim de segurança,
né, que levou algum tempo, e além disso eu precisava fazer alguns exames médicos, porque o governo canadense solicita que você faça exames médicos para o visto de trabalho. Eu acredito que para o visto de turismo também já esteja precisando, mas eu não sei. Se eu estiver errado e alguém saiba, coloca aqui no comentário, que vai ajudar muito. E aí fiz toda essa papelada e marquei o meu exame. Foi quando eu precisei ir para Recife agora, que também já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Foi quando eu precisei ir para Recife, porque foi onde eu encontrei uma passagem mais barata para ir e paguei um exame que é caríssimo, uma consulta caríssima com o médico do consulado, mais exame de sangue e exame de urina e raio-x. Por que tem que fazer esses exames? Porque o governo canadense quer saber se você tem sífilis, HIV ou algum problema que vá ser ruim para o país, se você vai levar alguma doença ruim para o país, entendeu? Então, geralmente as pessoas que têm esse tipo de doença, creio eu que não recebem a aprovação do visto, né? Então é basicamente por isso. E aí eu creio que o raio-x do tórax seja para ver tuberculose, alguma coisa assim, né? Então é uma clínica específica. Todas essas clínicas são específicas, não tem como você fazer em qualquer lugar. É um exame de sangue simples e urina, não é, porque ele é específico. Então o exame para sífilis e HIV ele precisa ser solicitado pelo médico. Então por isso que você não pode fazer de qualquer jeito, né? Você tem que ter um encaminhamento médico para isso. E aí lá o médico vai dizer qual é qual é o laboratório responsável por esse tipo de exame mais próximo ali para você fazer, como foi o meu caso. E aí o médico aprovou o meu exame. Antes de o governo canadense solicitar, isso é muito importante, você consegue fazer a sua aplicação toda antecipada. Então, antes do governo me solicitar o exame, eu já tinha feito. Então, quando o governo solicitou, o meu exame já estava, o médico já tinha logado o meu exame na minha aplicação. Então, isso agilizou o meu processo. Creio eu que o meu processo durou 4 meses, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 5 meses durou o meu processo. Então foi um processo relativamente rápido, porque eu comecei já no final de novembro, então conta dezembro. Foi 4 meses aí, com papelada, processo, exame, documentação, burocracia e tal. E você precisa estar preparado se você quer um visto de trabalho no exterior, um visto de estudante, se você quer fazer faculdade no exterior e você não está sendo bancado por nenhum programa social ou por nenhum projeto, você precisa se preparar para gastar, porque não é fácil, é muito gasto. Se vai na esquina é um gasto para o teu processo seletivo. E graças a Deus as pessoas têm me ajudado muito, eu tenho recebido muito apoio da minha igreja, dos meus pastores, de amigos próximos. As pessoas têm me ajudado muito nas vendas loucas que eu começo a fazer, porque principalmente para o meu caso, que moro na região norte do Brasil, é muito mais difícil o acesso justamente pela distância, né? Não é nem porque não tem avião, não tem nada, não, tem tudo aqui, gente, tem normal, tá? Esquece isso aí. Mas é porque é muito longe. Então, é muito complicado, é por isso que quase a gente não vê pessoas aqui de Manaus, pessoas da região norte, sim, em geral, fazendo esse tipo de intercâmbio e tendo esse tipo de oportunidade, porque é muito difícil, você precisa estar disposto mesmo a sair da sua zona de conforto totalmente. E foi basicamente assim, um resumão de como eu consegui o meu visto de trabalho canadense. Então, o que você precisa saber? Que para você conseguir um visto de trabalho, você precisa de um empregador. Então esse empregador vai solicitar o seu visto para o governo e ele vai te dar o suporte para fazer a aplicação. Então eu não tive que me preocupar com consultor de imigração, com despachante para visto, eu não tive que me preocupar com nada, porque todo o meu processo que a gente estava fazendo era uma pessoa responsável lá do acampamento, né, da empresa, do Camp Quanos, estava fazendo e continua me dando todo o suporte, além do suporte que eu tenho com a agência, além do contato que a gente começa a ter com os outros intercambistas que vão também, isso tudo é muito importante. E agora meu visto foi aprovado, meu passaporte já está voltando, nessa data que eu estou gravando esse vídeo eu vou publicar, o meu passaporte está chegando em Manaus. E o visto ele é emitido pelo correio, você só vai fazer os exames e tudo, volta para sua cidade e aí quando o governo aprova, eles mandam uma carta para você pedindo para você mandar o seu passaporte para o consulado. E aí é quando você vai procurar o consulado mais próximo. Os mais comuns que você manda são Rio de Janeiro e São Paulo, que tem tudo, né? Porto Alegre, Brasília, eu acho que Brasília também deve ter tudo, mas os mais comuns são Rio de Janeiro e São Paulo. Tem outro em Porto Alegre, em Brasília e em Recife, tá melhor mandar direto, né? Se eu também estiver errado, coloca aqui no comentário, se alguém está assistindo aqui que fez esse processo desses estados, me diz, tá bom? Então, é basicamente isso. Terminou, recebeu a carta, mandou o passaporte pelo correio lá pro consulado, demora em média
2, no máximo 3 semanas para voltar. E aí lá eles vão te dizer também qual é a documentação necessária, a comprovação das taxas que você tem que pagar, a carta, endereço, contato, tudo vai estar lá. Você consegue rastrear o seu pedido, consegue rastrear onde seu passaporte está. E é tudo tranquilo, é tudo muito tranquilo. Se você quer ter uma oportunidade de trabalho no exterior, especificamente no Canadá, que é para esse vídeo, primeiro, tenha em mente que você vai precisar investir muito dinheiro, talvez não tanto assim, mas vai precisar investir algum dinheiro. Pelo menos o meu processo de visto de trabalho está sendo até econômico, está sendo muito mais barato do que eu imaginei que seria, do que eu ouço falar e do que eu vejo na internet, aqui no YouTube mesmo. Está sendo muito mais barato e está sendo uma oportunidade única, porque além de eu ter uma experiência de trabalho, eu vou ter uma experiência com missão, eu vou melhorar o meu inglês, que não é tão ruim, mas eu vou melhorar mais ainda o meu inglês, porque eu vou estar em contato com várias nacionalidades, e eu vou ter a oportunidade de conhecer outro país. Então Deus tem aberto portas muito grandes nesse tempo, e algo que eu vinha buscando há muitos meses já, finalmente se concretizou na minha vida, mas por muito esforço. Então aqui vai outra mensagem para você que tem esse sonho: se esforce e busque, corra atrás das suas oportunidades, porque se você não correr, outra pessoa vem, passa na sua frente e pega. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de saber como foi que eu consegui o meu visto de trabalho. E eu espero que isso tenha te dado um pouco mais de esperança para correr atrás dos seus sonhos, não desistir. Se você quer acompanhar essa jornada comigo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar um like nesse vídeo, porque vai me ajudar muito. E comenta aqui se você tem vontade de trabalhar em outro país, ou se você tem vontade de estudar em outro país, ou se você tem vontade de pelo menos conhecer outro país. Vamos trocar essa ideia, deixa eu ver o que vocês estão achando sobre esses vídeos. E eu espero muito te ver no próximo vídeo que eu publicar. Fica com Deus, graça e paz. I said, hold up, wait, I just wanna give you my life now. I don't wanna ever turn the lights down. I know when I'm